Norma Regulamentadora 10, ou como todo mundo conhece, NR10. Para quem lida com eletricidade no Brasil, esse nome é praticamente uma lei. Mas o que ela significa de verdade no dia a dia? Vamos juntos decifrar os pontos essenciais que definem a segurança elétrica aqui no país. Pois é, essa é a pergunta central, né? A mesma força que move a indústria, que ilumina as nossas cidades, ela pode ser fatal. A NR10 não é só um monte de papel. Ela é um sistema de defesa, um escudo, pensado para proteger vidas de um risco que é invisível e, pior, instantâneo. Bom, nesta nossa análise, a gente vai passar pelo que é a norma, claro, depois pelos pilares de um ambiente seguro e de um trabalhador autorizado, em seguida, as regras de intervenção, que são o padrão ouro, e, por fim, o mais importante, como se cria uma verdadeira cultura de segurança. Então vamos lá, direto ao ponto. Qual é a missão da NR10? Para que ela existe afinal? Olha, em poucas palavras, é ela que define as regras do jogo. O grande objetivo é estabelecer sistemas de prevenção, medidas de controle. E atenção, isso não é uma sugestão, tá? São exigências legais para qualquer um que trabalhe, direta ou indiretamente, perto de instalações elétricas. E o alcance dela é total. A NR10 acompanha todo o ciclo da energia, desde a usina onde ela é gerada, passando pelas gigantescas torres de transmissão, pelas redes de distribuição na rua, até chegar na tomada. E mais, todas as fases, desde o projeto no papel até a manutenção do dia a dia, estão debaixo desse guarda-chuva. Nosso primeiro pilar, então, é o ambiente. A filosofia da NR10 é muito clara. A segurança não começa com o trabalhador colocando uma luva, de jeito nenhum. Ela começa muito antes, lá na prancheta, no projeto, na documentação que garante que aquele lugar foi pensado para ser seguro desde o início. E para instalações maiores, a norma exige uma peça-chave, o prontuário de instalações elétricas. Pensa nele como se fosse a certidão de nascimento e o histórico médico completo de um sistema elétrico. Ali dentro está tudo, documentos, diagramas, certificações, tudo organizadinho e acessível. Agora, atenção para um dos conceitos mais importantes, a hierarquia da proteção. A prioridade máxima, absoluta, é sempre a proteção coletiva. O que isso quer dizer? Quer dizer eliminar o risco para todo mundo de uma vez. O equipamento de proteção individual, o famoso EPI, claro que é essencial, mas ele é a última barreira de defesa, nunca a primeira. E essa citação da própria norma praticamente crava isso na pedra. A mensagem é bem clara. É infinitamente melhor desligar a energia para todo mundo do que contar que o equipamento de cada um vai dar conta do recado. A segurança tem que ser parte do sistema, não um acessório. Ok, então o ambiente está seguro. Mas e a pessoa que vai trabalhar ali? O segundo pilar foca exatamente nisso, no elemento humano. Porque não adianta nada ter um local seguro se a pessoa que vai atuar não for a pessoa certa, com o treinamento certo. E aqui a norma é bem rigorosa, sabe? Ela usa uns termos que às vezes podem confundir. Então a pergunta é, quem é que pode, de verdade, colocar a mão numa instalação elétrica? A chave para entender isso tudo está na última palavra ali da tabela, autorizado. Alguém pode ser qualificado porque tem um diploma ou habilitado porque tem registro no conselho profissional. Mas essa pessoa só pode trabalhar se a empresa der uma autorização formal. É essa autorização que faz a ponte entre o conhecimento técnico e a responsabilidade legal da empresa. E essa autorização, olha só, não é para sempre. É um processo contínuo, precisa de um treinamento inicial de no mínimo 40 horas, exames de saúde que comprovem que a pessoa está apta e, o mais importante, uma reciclagem a cada 2 anos. É uma confiança que precisa ser sempre renovada. Certo. Temos o ambiente preparado e a pessoa certa. E agora, como essa pessoa deve agir? Bom, este pilar define os procedimentos, o passo a passo para interagir com a eletricidade de forma segura. E essas regras, elas não são negociáveis. E aqui a gente chega no procedimento mais importante de todos, a maior expressão da proteção coletiva, a desenergização. É simples, se não tem energia, não tem risco de choque. Mas para ter certeza absoluta que algo está realmente sem energia, existe um ritual, um passo a passo que tem que ser seguido à risca. E a sequência é essa. São 6 passos sempre nesta ordem. Primeiro, seccionar, que é abrir o circuito. Segundo, impedir que alguém religue, normalmente com cadeados. Terceiro, verificar com instrumentos que não têm mesmo tensão ali. Quarto, aterrar. Quinto, proteger qualquer parte próxima que ainda esteja energizada. E sexto, sinalizar. Pular um passo que seja quebra todo o processo e abre uma brecha enorme para um acidente.
Da mesma forma, para ligar a energia de volta, o processo é o inverso, mas é igualmente metódico, igualmente rigoroso. A retirada organizada de ferramentas, de pessoas, das proteções, tudo isso garante que o sistema volte a operar de uma forma controlada e, claro, segura. Mas e quando não dá para desligar? Aí a norma cria zonas de segurança. A zona de risco é aquele perímetro imediato, sabe? O espaço mais perigoso, onde um simples toque pode ser fatal. Só trabalhadores autorizados, com técnicas e equipamentos muito específicos, podem cruzar essa linha. Em volta da zona de risco, existe a zona controlada. Pensa nela como uma área de segurança extra, uma espécie de buffer. O acesso ali ainda é super restrito, só para pessoal autorizado, mas o risco é menor, funcionando como uma segunda camada de proteção. E o ponto fundamental aqui é que essas zonas têm dimensões precisas que aumentam e muito conforme a tensão sobe. Dá uma olhada. Em baixa tensão, a zona de risco é de só 20 centímetros. Mas numa linha de transmissão de 480 mil volts, essa mesma zona de perigo salta para mais de 3 metros. Em alta tensão, a distância é literalmente uma questão de vida ou morte. Bom, chegando ao fim, a gente viu as regras, os pilares, os procedimentos, mas a NR10 no fundo ela quer uma coisa muito maior do que só o cumprimento de um manual. Ela busca criar uma mentalidade. A segurança, para a NR10, é uma via de mão dupla. A empresa tem o dever de dar um ambiente e um treinamento seguros. E o trabalhador tem o dever de seguir os procedimentos e, talvez mais importante, de cuidar da própria segurança e da dos colegas. É uma parceria onde todo mundo é fiscal. E talvez este seja um dos direitos mais poderosos que a norma garante, o direito de recusa. Ele dá ao trabalhador o poder de dizer não, de parar o serviço se ele sentir que as condições são perigosas. Isso não é uma sugestão, é uma ferramenta de autopreservação que tem força de lei. E a gente termina com essa reflexão. A norma é o mapa, é a estrutura. Mas a segurança de verdade, aquela que realmente evita o acidente, ela só nasce quando cada pessoa transforma a prevenção num valor pessoal e não só numa obrigação a ser cumprida. Fica a pergunta: o que mais é preciso para que essa virada de chave aconteça de verdade?